boa noite. Você já experimentou aquela sensação de querer ajudar o seu próximo? Pois é, gente, hoje nós vamos falar sobre a Pastoral da Sobriedade, uma iniciativa da Igreja Católica que tem um compromisso de ajudar os dependentes químicos, mas que também acaba ajudando muitos voluntários. Quer conhecer um pouco mais dessa história? Então vem comigo, o Histórias em Conexão está no ar. Gente, hoje eu tenho a alegria de receber ele, que é natural de Jundiaí, filho do seu Ari Ribeiro, da dona Zenaide Ribeiro, e é casado com a Gilderi, pai de 3 meninos, o Evandro, o Fernando e o Leonardo. Ele entrou para ajudar na Pastoral da Sobriedade, mas nessa caminhada ele sentiu muitas vezes que transformou vidas e também foi muito ajudado. Eu tenho a alegria de receber nos nossos estúdios o Ari Nilton Ribeiro. Ari, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. E você que nasceu lá em Jundiaí, é isso mesmo? Jundiaí, cidade de Jundiaí eu nasci. E hoje mora em Várzea Paulista. Várzea Paulista. Como é que foi sua vida lá, Ari? Eu nasci na cidade de Jundiaí, né? Nasci ali no bairro da Gapeama. E foi uma infância um pouco triste, né? Que infelizmente por causa do alcoolismo meu pai abandonou a minha família, minha mãe com 5 filhas pequenas, eu com 4 anos sendo despejada, um irmão tetraplégico na maca, né, que tinha sofrido um acidente, e ele pegou por causa da dependência do álcool, ele foi embora de casa. Isso, Ari? Eu tinha 4 anos. 4 anos de 4 idade. anos de idade. Que momento difícil, hein? Foi. Mas graças a Deus, Deus nos deu uma mãe abençoada, uma guerreira, né? Nós perdemos a minha mãe há 3 meses atrás, né? Mas ela viveu bem, né? Com 94 anos, ela conseguiu vencer, foi uma vitoriosa, né? Um exemplo para nós, para todos os filhos. Isso foi muito importante, né? A falta de um pai, eu tive uma mãe abençoada. Que acabou acolhendo todos os filhos, inclusive aquele que tinha sofrido o acidente. Sim. Como é que foi esse acidente, Ari? Foi na Fonte Sônia, né? Que ele caiu nas pedras, né? Eu não sei, que eu tinha 4 anos direito, mas o que me contaram, ele caiu nas pedras e quebrou a coluna aqui, a parte do pescoço, e ficou com uma pratina. Logo que meu pai foi embora, ele morreu também, meu irmão. Ele acabou de quebrar, tinha uma pratina, a pratina não aguentou e felizmente ele veio a óbito, mas Deus sabe todas as coisas, né? E como é que foi essa infância? Como é que foi essa sua relação, tantas provações que o senhor passou nesse momento tão difícil? A infância não foi fácil, né? Uma infância difícil, com a falta do pai, aquele espelho, né? Que o pai tem que ser, aquele herói, né? Mas eu tive um irmão mais velho, Luiz, que hoje é falecido também. Você é o mais novo? O mais novo, sou o caçula, né? Ele ajudou muito minha mãe. Ele casou todas as minhas irmãs e, por último, ele também casou, né? Ele foi um guerreiro também que ajudou, apoiou muito minha mãe. Acabou sendo o pai? Sendo o pai. O pai que eu não tive, né? E aquele momento que o seu pai saiu de casa por conta do alcoolismo, da dependência, vocês estavam sendo despejados de casa? Sim, estavam sendo despejados por falta de pagamento, porque o alcoolismo dele, acho que tira um pouco, né, a concentração, aquele sentido de ser pai. Então, a hora que minha mãe descobriu, eu já estava sendo despejado, nós mudamos para a casa da minha avó, né, aqui no bairro da Vila Ares, ali, em Jundiaí, e fomos acolhidos ali por algum tempo, até que minha mãe conseguiu uma casa ali, novamente no bairro da Gapeama. E aí conseguiram voltar Conseguimos e restabelecer. voltar e restabelecer a família. E o seu pai, depois que ele saiu de casa, Ari, você chegou a ter contatos com ele? Como é que foi? Não. Eu tive 2 contatos com meu pai. Quando ele saiu, né? E quando eu tinha 11 anos, ele tinha falecido. Eu só vi ele naquele momento,
antes de se fechar, né, a urna do caixão. E ele faleceu por conta da dependência? Dependência química. O fígado dele não suportou, né, tanto álcool. Que Então, momento difícil, não? difícil. Aí depois você conheceu sua esposa onde? A minha esposa eu conheci na pastoral. Na pastoral já? Sim, ela era uma dependente química de álcool, em recuperação, né? Eu comecei a caminhar na pastoral, eu fui aquele sentido, eu vou ajudar, né? Mas eu fui muito ajudado na pastoral, que ali eu aprendi o que era dependência química, eu aprendi a perdoar o meu pai, né? Foi um momento muito importante na minha vida. Eu tirei de dentro de mim aquilo que me machucava muito, me maltratava, né? Porque a gente sente falta do pai, né? O pai pode ser o que for, é o nosso pai. Sim. Aquela figura paterna, o herói, né? Aquele que direciona, que ensina, que protege. E quem fez esse papel foi minha mãe e o meu irmão. E você, nesse momento que você conheceu sua esposa, aí você se mudou para Várzea Paulista. Hoje você é de Várzea, né? Sim, hoje eu moro em Várzea Paulista, na Com cidade. 3 filhos. Casado quanto tempo? Há 20 anos. 20 anos. E quanto tempo coordenando a pastoral tão importante? Pastoral da Sobriedade. A Pastoral da Sobriedade faz 8 anos que eu estou como agente, né? Eu me tornei um agente da pastoral há 8 anos atrás. Fazem 3 anos que eu estou na coordenação diocesana, na Diocese de Jundiaí. E como é que foi esse chamado seu, Ari, para participar da Pastoral da Sobriedade? A pastoral eu cheguei com o intuito de ajudar, né? Eu quis conhecer o que era a pastoral. Eu senti aquele desejo, né? Se puder, inclusive, explicar um pouquinho o que é a Pastoral da Sobriedade para que as pessoas que estão em casa possam saber e conhecer um pouquinho desse trabalho tão importante. Sim. A Pastoral da Sobriedade é uma pastoral, um órgão da Igreja Católica Apostólica Romana, a um pedido do Papa João Paulo II, né, que viu o que as drogas e o álcool estavam fazendo com as famílias. Então ele pediu à Igreja que entrasse nessa batalha. E Dom Irineu Danelon foi o bispo que implantou a Pastoral da Sobriedade aqui no Brasil em 1998. Ele viu, né, o que era dependência também, ele sofreu na pele, né, ele sentiu o que era, porque ele perdeu 2 sobrinhos, né, para dependência química e dependência do álcool. Então ele entrou com vontade, reuniu os irmãos, né, o padre João Seconello, a Ernestina, e foram pensando, orando, e elaboraram a Pastoral da Sobriedade para poder ajudar aqueles irmãos dependentes químicos, os familiares. A primeira instância, a Pastoral da Sobriedade era a Pastoral da Dependente Químico. Mas a Pastoral, caminhando, trabalhando, nós vamos aprendendo no dia a dia, né? Sim. Então foi visto que não era só o dependente que estava doente, a família também adoece. A família também precisa da ajuda, né? Então foi transformado em Pastoral da Sobriedade, e nos grupos de autoajuda nós acolhemos o dependente químico juntamente com a família. Ari, e o fato de você ter passado isso em casa com o seu pai te incentivou a ir para a pastoral, ou em algum momento você falou assim, não, eu tenho medo de entrar nisso? Olha, a primeira instância eu quis ir para ajudar, senti aquele chamado, né? Mas depois, na caminhada, eu descobri a dependência, o que é a dependência química do álcool, e ali eu perdoei o meu pai, né? Eu te desprendi o perdão, foi muito importante para mim. Eu estava até com um pouco de depressão, no momento da partilha, o acolhimento da pastoral, porque nós falamos que a Pastoral da Sobriedade é uma família, né? Nós nos preocupamos uns com os outros, nós partilhamos juntos. E nesse chamado aí eu entendi o que era, né, a pastoral. Eu acabei me apaixonando pela pastoral, e cada irmão que eu vejo que consegue se recuperar, eu vejo a presença do meu pai, né? Infelizmente eu não pude ajudar ele, porque naquela época nem existia a Pastoral da Sobriedade. Mas hoje, através dos irmãos que se recuperam, que procuram ajuda, que procuram internação, os familiares, o sorriso no rosto do irmão, né? Que consegue a recuperação, que consegue se reerguer, receber a dignidade de ser humano, de filho de Deus, é muito importante para mim. Nós estamos falando na década de 70, né? Não tinha tanta informação, né? Não.
sobre dependência química, sobre o uso de drogas, as drogas lícitas e as ilícitas também. A população acabava não tendo as informações necessárias, né? Não. Antigamente a informação era tão pouca, né? O meio de comunicação era escasso, né? Era rádio, era TV, mas a TV quase não pegava, né? Sim. Mas Vai hoje colocar em o dia, bombril na Bombril, antena, né? eu lembro, nossa. Então hoje em dia é mais rápido, né? O meio de comunicação, e nós precisamos usar os meios de comunicação para fazer a prevenção, né? Sim. Eu tenho um irmão da pastoral, o Carlos Kruger, ele é psicólogo. Ele falou uma frase que me marcou muito. É mais fácil tratar jovens sadios do que adultos doentes, né? Ele também é um dependente químico recuperado, né? Está caminhando na pastoral. Eu achei muito importante essa frase, né? Eu tomei como base para mim procurando trabalhar em cima da prevenção, é muito importante. Porque o jovem, uma vez que ele entra na droga, é muito difícil de sair. Tem a recuperação assim, né? Eu fico na sobriedade, eu consigo me manter, mas é eternamente uma luta, uma batalha constante, é muito difícil. Ari, a sua vida profissional, como é que foi? Fazer esse paralelo entre sua vida profissional e a pastoral. Você estava me dizendo, antes de nós entrarmos no ar, que você é metalúrgico, né? Sim, eu sou metalúrgico aposentado, né? Hoje eu trabalho na pastoral da sobriedade, né? É a minha alegria, né? Poder ajudar os irmãos. Eu sou metalúrgico, comecei a trabalhar com 18 anos, né? Fiz Senai, né? Com muito custo, muita dificuldade, porque naquela época estava em época de recessão, não conseguia empresas, né? Então eu fiz por conta, graças à minha mãe e ao meu irmão. Muitas vezes eu tinha só o dinheiro do ônibus para ir. E às vezes dava uma vontade, olhava aquela Coca-Cola, né? Aquele refrigerante. Ah, vou tomar. E tinha que andar quase 6 quilômetros a pé para chegar até em casa. Mas, graças a Deus, graças ao meu irmão, à minha mãe, me formei, consegui o trabalho na área que eu me formei, né? E hoje, graças a Deus, aposentei e estamos trabalhando. Tudo isso, né, foi um aprendizado na tua vida, né? Sim. E o que isso te influencia para que você possa passar para os seus filhos todo esse ensinamento que você teve? Eu falo que em tudo na vida, o exemplo é a melhor arma para se educar um filho, para se educar uma pessoa assim que está na nossa dependência, né? O filho tem que olhar para nós e ver que nós estamos caminhando num caminho bom, que nem eu não bebo mais. Eu tomava minha cervejinha, depois que entrei na pastoral, parei de beber, né? Faz muito tempo que eu não bebo uma cerveja, nada. Também nem tenho vontade. Pelo exemplo, né? Pelo não exemplo. Só pela fala. Não, só pela fala. Falar é fácil. Mas a família, o dependente químico principalmente, ele procura recuperação pelo exemplo. Eu vou contar uma situação, um fato. Teve um irmão que nós chamamos para trabalhar conosco na Pastoral da Sobriedade. Ele muito simples. Ele falou assim, mas eu não sei falar igual vocês falam, né? Eu falei, mas não precisa, você sabe abraçar? Ele falou, sim, abraçar eu sei, né? Eu falei, isso é o bastante. Aí ele fez o curso, né, da pastoral, se tornou um agente. O primeiro dia na missão que ele foi conosco, nós fazemos missões em casas de recuperação. Levamos a pastoral até a casa de recuperação. Esse irmão foi no momento da partilha, né, que todos faziam juntos lá na casa de recuperação. Ele contou a vida dele, que ele era um dependente químico, de cocaína, álcool, maconha. Ele contou a vida dele. E disse que ele era hoje um agente da Pastoral da Sobriedade. Ele tinha a alegria de ser um agente. E a hora que chegou um menino de 18 anos, assim, no círculo na frente dele, o menino começou a chorar. E falou assim, irmão, você lembra de mim? Ele olhou assustado e falou, não. Eu sou o neto do senhor tal, né? Ele falou, o seu avô eu lembro, mas você não lembra. Ele falou, irmão, quantas vezes eu ri de você, que você estava caído na sarjeta, os cachorros lambendo você, eu ria. Hoje eu vejo que você é um agente da Pastoral da Sobriedade
Eu vou falar para você uma coisa, eu estava aqui, na casa aqui, faz 6 meses que eu estou aqui, eu não estou aguentando ficar aqui. Mas pelo seu testemunho, eu vou permanecer e vou até o fim. Você era pior do que eu e você conseguiu. Então eu também consigo. Então a importância do testemunho para o dependente químico, né? Nós sermos realmente testemunhas vivas do amor de Deus, testemunhas vivas do que tem que ser feito. Eu não posso só falar. Falar é fácil. Eu posso até falar muito bonito, mas viver com uma vida totalmente desregrada, uma vida fora do contexto, eu não converto ninguém, né? Que nem eu sou da Igreja Católica, Apostólica Romana. Eu não trago ninguém para a igreja simplesmente de conhecer a palavra. Eu tenho que viver ela, né? Eu tenho que ser uma pessoa diferente. Diz a palavra de Deus que nós não somos melhores que ninguém. Eu não sou melhor do que aquele irmão que está encarcerado, aquele irmão que está no tráfico. Nós temos que ser diferentes. A palavra de Deus diz que nós somos diferentes. Essa diferença, irmão, tem que prevalecer, né? Tem que olhar para nós e falar, nossa, como vocês são diferentes. Eu quero ser igual. Isso é muito importante. O testemunho de vida. E tudo isso, esse ensinamento que você teve, você também passa para os seus filhos, né? Passo, sim. A gente procura vivenciar, né? E eles olham, né? Esses dias o meu filho falou para mim, nossa, pai, que bonito esse trabalho da pastoral, né? Ele é formado em engenharia, está trabalhando. Ele falou, nossa, pai, que alegria de ver o senhor trabalhar, né? Junto com essas pessoas que precisam, né? E é um incentivo para eles também serem pessoas melhores, né? Eu falo para os meus filhos que eu não posso fazer para alguém aquilo que eu não gosto que fizesse comigo, né? Então eu tenho que realmente procurar ser assim, o exemplo de uma vida simples, né? Não sou melhor que ninguém, mas ser uma pessoa solidária, uma pessoa carismática, uma pessoa que vivencia a palavra de Deus na família, na sociedade, na igreja, é muito importante. E hoje você tem 2 dos 3 filhos seus, 2 são gêmeos, né? São gêmeos, o Evandro e o Fernando são gêmeos. Como é que foi isso? Olha, foi assim, né, que aquela época que eles nasceram assim, não tinha tanta tecnologia e o obstetra não tinha passado para nós que eram gêmeos. Então nós fomos fazer lá a ultrassonografia para ver o que era, né, para começar a comprar roupinha com 6 meses. Descobrimos que eram gêmeos, né? Eu encostei na parede e quase desmaio, né? Foi muito engraçado. Eu encostei na parede e lá falei, meu Deus do céu, né? São gêmeos. Mas tudo bem. Aí com 7 meses eles nasceram. Então o tempo de correria... E já tinha caso de gêmeos na família, não? Sim, meus primos. Seus primos? Sim. Primos do meu tio, mas do caçula da minha mãe, né? Da parte da minha mãe. O Roberto e o Carlos. E aí, tomou o susto e agora? O que eu vou fazer? Tem que correr atrás, né? Nós não podemos ficar assim, estático com as situações que a vida coloca. Nós temos que partir e trabalhar, fazer as coisas acontecer, né? É um presente de Deus, né? Presente, são. Os 3 são. Veio em dupla. Veio em dupla. Eles vieram em dupla. E eles são os mais velhos? São mais velhos. Os mais velhos. Aí você teve o terceiro. O Leonardo. O Leonardo. O Leonardo é o caçula. Todos são formados? O Leonardo ainda não. O Evandro e o Fernando se formaram juntos. De que forma a sua esposa, seus 3 filhos te ajuda na pastoral? A minha esposa é agente. É agente também. É um agente junto comigo. E os meus filhos apoiam, assim, o apoio deles, né? Dando incentivo. Dando incentivo, a alegria deles ver o trabalho que é feito, né? E eles também, não fazendo o uso do álcool e da droga, para mim é muito importante, né? Principalmente o álcool, porque o álcool é a entrada de todo tipo de droga, começa com álcool, né? Ninguém começa assim, eu vou cheirar uma cocaína, não. Começa ali, né, tomando sua cervejinha, vai querendo sempre coisas mais fortes, né? Começa com a maconha, daqui a pouco está, infelizmente, no crack, o crack que destrói tudo, né? Infelizmente. Ari, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. E lembre-se para que você possa também participar aqui, sugerindo,
também se aconselhando, tirando suas dúvidas, @Rede Século XXI. O Histórias em Conexão volta já. Gente, estamos de volta com Histórias e Conexão, hoje falando com o Ari, que ele é coordenador da Pastoral da Sobriedade na região de Jundiaí, na Diocese de Jundiaí. E nós, no primeiro bloco, estávamos falando um pouquinho da vida pessoal, da vida profissional e um pouquinho do que é a Pastoral da Sobriedade. O Ari, você estava me dizendo que a Pastoral ela trabalha com 5 frentes, é isso mesmo? Sim, 5 frentes. Nós trabalhamos com a prevenção, né? Nós procuramos levar em escolas, assim, na igreja mesmo, a prevenção, tentar prevenir, tirar os jovens do caminho da droga, porque é um caminho sem volta, né? Agora, alguma vez que o irmãozinho entra, tem a recuperação, se mantém em sobriedade, mas é uma luta muito difícil. E esse trabalho vocês fazem nas escolas? Sim, nas Como escolas. é que é? Como é que funciona? Como é que é essa abordagem junto às crianças? Olha, a pastoral, ela procura não falar somente das drogas, mas com o jovem tem que saber conversar, né? Mostrar para eles o que eles vão perder no uso da droga. Nós gostamos de perguntar assim, o que você gostaria? Você está estudando? Você gostaria de fazer o quê? Ser o quê? Né? Gostaria de ser professor, ser advogado. Aí nós mostramos o que a droga tira da vida deles, o que eles iriam perder no caminho da droga, porque a droga, infelizmente, ela tira o foco, né, da vida, ela tira o sentido da vida. O álcool, a droga, ele destrói parte do cérebro. E essa abordagem com o jovem, ela é muito delicada, né, Ari? Porque muitas vezes a referência da escola é exatamente o cara mais descolado, que de repente toma uma cervejinha, que de repente usa droga, então ele acaba sendo a referência da escola. E essa abordagem com os outros alunos, como é que fica isso? Olha, é como que os irmãos falam, pisa em ovos, né? Não pode se quebrar. Então nós temos que ter a delicadeza de saber chegar nesses jovens e mostrar realmente, né, o que a droga faz, né? Como disse, não podemos despertar curiosidade. Se eu falar simplesmente da droga, eles vão querer pensar assim, nossa, né? Como será? O que será que é? Como será que acontece? Que careta, né? Careta. Então a gente precisa realmente ter a sensibilidade, a delicadeza, né? A Polícia Militar, ela faz um trabalho na ProERD, né? O ProERD, nós recebemos aqui, isso, inclusive. Eu vi o ProERD, foi muito legal. Muito importante, né? Esse trabalho da Polícia Militar ajuda também a pastoral Sim. a dar o direcionamento às crianças. Direcionamento importante. Nós tivemos um curso de formação em fevereiro desse ano e tivemos a presença de um policial militar lá que foi uma bênção, né? Explicou sobre o ProERD, falou sobre as drogas. Então, nós chegarmos no jovem, nós temos que saber, porque os jovens, às vezes, têm um problema em casa, né? Ele vai para a escola, porque o problema começa dentro de casa. O pai, às vezes, incentiva a tomar cervejinha, molha a chupeta. Às vezes, a gente acha que não é nada, né? Mas a gente pode estar desenvolvendo uma dependência terrível, né, do álcool. Parece ser uma coisa tão simples, uma brincadeira no momento descontraído de família. Você entendeu? O exemplo, né? O meu pai bebe, eu também vou beber, né? E eu gosto de falar que eu tomei o exemplo ao contrário do meu pai. Porque eu tinha todo, né, vamos falar assim, eu tinha todo o direito de vou beber também porque meu pai bebia, porque eu sofri, porque isso, porque aquilo. Eu falei, não. O meu pai sofreu bastante, ele perdeu a família, perdeu a vida. Então, não vou tomar esse lado. Eu acho que os jovens precisariam também ter um sentimento, um sentido, né, de se posicionar. Eu sofri, então eu vou batalhar para não sofrer mais. Ou seja, se você não tem o exemplo dentro de casa, seja você o exemplo. Nós temos que... a mudança tem que começar por mim, né? Sim. Eles têm que olhar para mim e falar assim, nossa, né? Ele é o meu exemplo. Isso é importante. Então, eu peço aos pais, né, que estão nos assistindo, não façam essa brincadeira de molhar a chupeta, porque lá na frente pode causar um grande transtorno, né?
Vamos prevenir na família já, Sim. né? Então, a primeira frente É a prevenção. é a prevenção, a segunda? A segunda é a intervenção, juntamente com aqueles irmãozinhos que já usaram, mas não tem uso constante, né? Uso frequente. Então, nós fazemos a intervenção para orientar, né? Uma orientação para que não use mais, para que tente sair dessa dependência, né? Mostrando para eles até onde que eles vão chegar, aonde que a droga leva. E em né? que momento é essa intervenção? Como é que chega ao conhecimento de vocês o momento que a pastoral deve entrar para fazer essa intervenção? Então, normalmente é a família, né? No grupo de autoajuda que nós fazemos, né? Que nós levamos 12 passos, o programa de Vida Nova, e nós percebemos ali quem é dependente químico, que já tem um tempo de dependência, quem é dependente que está começando. Então, nós procuramos ali conversar, sentar, dar uma atenção especial. É muita carência, meu irmão. É muita carência que as pessoas têm. E procura na droga, no álcool, achar uma coisa que só Deus pode dar, né? Um preenchimento total de alegria. As pessoas querem ser felizes e muitas vezes procuram em caminho errado, né? Então, nós precisamos entender essa situação dos irmãos e procurar ajudá-los. E a terceira frente? A terceira frente é a recuperação. Tá. Aí já são irmãos que já estão há algum tempo mesmo. na dependência, precisam entrar em casas de recuperações, né? Nós temos casas de recuperações que nos auxiliam, né? A Casa do Senhor Jesus, a Casa Santa Luzia, Missão Belém Feminina, aqui, lá em Jundiaí. Hoje, a Igreja Católica, nós temos a Fazenda da Esperança em Itu. Eu fiquei muito feliz de ir lá e conhecer, né? Eu fui há umas 2 semanas atrás, fui lá conhecer. Já tem alguns irmãos internados, eles vão ampliar. Foi o Dom Vicente, né? O irmão falou que o Dom Vicente teve o pensamento, né? O Espírito Santo tocou no coração dele. Sim. E ele fez. E hoje a Igreja Católica ajuda, né? Na internação desses irmãos ali na Fazenda Esperança. Então, quando vocês identificam a pessoa que já está na dependência, a ideia ali é sempre encaminhar para uma casa de recuperação, uma comunidade terapêutica. Sim, mas o primeiro passo da pastoral é o admitir, né? Eu tenho que admitir a minha dependência, né? Nós falamos que 50% da recuperação do irmão é o admitir. Porque se o irmão não admite, ele fala assim, sozinho eu consigo. Então, nós procuramos ajudar esse irmão a entender a dependência dele e ele admitir que precisa de ajuda, né? Aí fica mais fácil se internar, levar para a internação ou até a própria recuperação. Muitas vezes temos irmãos que se recuperou caminhando somente no grupo de autoajuda, né? No momento da partilha, no momento dos 12 passos, né? Ari, e isso não acontece, né, na primeira abordagem? Não. Tem todo um um trabalho. Eu falo para os irmãos que tem que ter perseverança, né? Porque o trabalho da pastoral é árduo, né? Eu falo que não é um passo de mágica, né? Estralei o dedo, tô são, tô salvo, não é assim, não. A nossa conversão também é diária, dia a dia, né? É cada pensamento, é cada situação, é cada momento e a dependência química também. Nós precisamos caminhar. O importante é não parar. Caminhar, procurar ajuda, não ter vergonha, porque infelizmente os familiares muitas vezes têm o dependente químico em casa e querem esconder. É muito importante nós assumirmos a dependência do filho, do marido, da esposa, né, do neto e procurar ajuda. Aliás, você até me deu um exemplo de uma pessoa próxima, conhecida de uma comunidade que ela teve esse problema, né? Sim, a irmã veio procurar ajuda, né? E falou para mim, eu preciso de ajuda, que meu filho é dependente químico. Eu falei, olha, faz o seguinte, minha irmã, venha caminhar conosco na pastoral para você entender o que é uma dependência química. Você encontra um modo mais fácil de ajudar o seu filho. E ela ficou toda envergonhada, né? Ela falou assim, mas eu sou ministra na igreja, o que vão pensar, o que vão falar? Eu sorri, falei, minha irmã, fique em paz, né? Porque no momento que você descobre que o seu filho, seu marido,
é um dependente químico, todo mundo já está sabendo. Então nós temos que deixar essa vergonha de lado e partir para a luta, né? Partir para a batalha, caminhar junto com aquele que nós amamos, que precisa do nosso amor. E ela topou? Não, infelizmente não. Não topou. Não, ela não quis se expor, né? Eu fiquei muito triste com isso, confesso, né? Estou orando por ela, né? Pelo filho dela também. Todo dia a gente ora e peço. Algum dia Deus vai tocar no coração, ela vai procurar ajuda novamente e vai começar a caminhar. Nós não podemos parar. Agora, esses encontros, a autoajuda, como é que funciona? Como é que vocês fazem esses encontros? Como é que acontece? Quantas vezes por semana? Então, é uma vez por semana, né? Cada paróquia tem o seu dia específico, aí é o coordenador. Eu deixo livre para cada coordenador paroquial ver o melhor dia junto com o seu pároco. E o grupo de autoajuda, a primeira instância pastoral de sobriedade era pastoral dependente químico, né? Era só o dependente químico que nós auxiliávamos ali no grupo de autoajuda ou internação. Mas a hora que o dependente se recuperava e voltava, a família não estava preparada para recebê-lo, né? E aí começava a cobrança, começava o xingamento, as ofensas, porque magoa, a família entristece e fica doente também junto com o dependente. Os dois lados se machucam. Os dois lados se machucam. Então, a pastoral da sobriedade viu, né, a necessidade também de acolher a família. Então, nesse grupo de autoajuda, nós, no momento da partilha, nós colocamos dependente químico junto com o codependente, que é o familiar, mas não da mesma família. Entendi. Né? Porque às vezes eu quero falar uma coisa que não quero que o meu filho escute, o meu filho quer falar uma coisa que não quer que eu fique sabendo. E é um momento de sigilo, né? O que é comentado naquele grupo, fica naquele grupo, não sai comentando, né? E nesse momento aí, o dependente químico ouve uma mãe, um pai, falando o sofrimento que é causado, das dores, né? Do transtorno. E também os familiares ouvem o dependente químico falando, né? A sua dependência, a dificuldade que ele tem de se recuperar, a luta constante. Né, que os irmãos falam que é um leão por dia que tem que matar. Então, nesse momento, há um consenso, né, entre dependente e codependente. O familiar fala, poxa, eu preciso ajudar mais o meu dependente, né? Porque se a situação é assim, então eu preciso... Eles acham um caminho. Os dois lados acabam se ajudando. Se ajudando, né? Sim, muito importante. A gente colocar os dois juntos. Eu mesmo, né, que nem cheguei na pastoral com um problema do meu pai, a falta de perdão, aprendi o que era a dependência química ali e perdoei o meu pai, tirei aquela situação triste que tinha dentro de mim, né? Angústia. Angústia. Eu cheguei com depressão na pastoral, né? Um momento difícil que eu estava passando e no momento da partilha me libertei, graças a Deus. Graças a Deus. E a pastoral da sobriedade. Por isso que eu amo essa família da sobriedade. E hoje a pastoral é a tua vida, assim como a sua família. A pastoral e minha família são uma só, né? Nós, a Pastoral da Sobriedade, nós gostamos de falar que somos uma família. Nós nos preocupamos. Teve um dia que eu ainda era agente, né? Eu estava agente novo e tem um problema no meu pé, inchou meu pé, eu não consegui ir na pastoral. E aqui eu fiquei em casa, na cama, e a pastoral foi à noite, 10 horas da noite, os irmãos batendo na porta de casa. Ari, você está bem? Como que você está? Aquela preocupação, aquele carinho é muito importante. Eu me senti muito amado na pastoral. Você se sente acolhido também. Acolhido também. Mais do que ajudar, você também é ajudado, né? Porque Bastante. Você aprende muito com as histórias de vida, né? Muito. É muito importante a gente se basear na vida dos irmãos, né? No testemunho. Eu gosto de falar, nós vamos em casas de recuperação fazer as missões, né, que a gente fala. E nós vamos levar os 12 passos a pastorais, toda semana nós vamos. Cada semana vai uma equipe e nós vamos lá para levar alguma coisa e voltamos preenchidos do Espírito Santo, aquele amor, aquele carinho dos irmãos, né? Aquele abraço gostoso, é muito importante, né? Saber que a gente estamos sendo instrumento de Deus na vida daqueles irmãos.
levar aquele carinho, né? Falar para eles que eles têm jeito, que Deus ama eles. O ser humano, nós que somos seres humanos, nós precisamos nos preencher do amor de Deus, né? Nós somos criados para estar no amor de Deus e muitas vezes procuramos coisas que não nos preenchem totalmente. Naquele momento, daquela alegria momentânea, mas depois para frente só nos destrói. Ari, e todo esse aprendizado é uma forma de fortalecer a fé também, né? Muito, muito. Eu falo que hoje eu sou melhor do que quando eu comecei. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Cada dia é um dia de aprendizado. Tudo que acontece na vida da gente, nós temos que tomar como aprendizado, né? Eu gosto de falar para meus filhos que a nossa vida aqui é uma escola. Estamos aqui para aprender, né? Sofre aqueles que não aprendem, é o que repete de ano, né? Às vezes a vida nos traz uma situação que nós podemos aprender com aquela situação. Sofremos, sim, é um testemunho de vida. Eu passei por isso, isso e isso. Então, aqui na frente eu não vou passar mais, porque eu sei como contornar, eu sei como passar por isso. Então, é muito importante. Ari, e cada pessoa tem uma história diferente, né? Cada pessoa entra na dependência por um motivo diferente. Sim. Uns entram por amizades, né? Amizades que levam fuma aí, usa aí, isso é careta, né? E muitas vezes também, que igual comentei, pela família, né? A própria família incentiva, né? Isso vira uma bola de neve lá na frente, uma tristeza, porque o dependente, ele fica doente, né? E você tem outros motivos também, como, por exemplo, uma depressão, um problema financeiro, um problema de relação entre os casais ou relação entre pai e filho. Tudo isso muitas vezes leva para a dependência também, né? A fuga, né? Os irmãos procuram fugir, procuram algo que os preencha, né? E fogem, infelizmente, tomam caminhos que muitas vezes não têm volta. Felizes aqueles que admitem, que procuram ajuda, tem como se recuperar, tem sim como se manter sóbrio, mas é uma luta constante. A dependência química, eu falo assim que a dependência, a droga não é ruim, ela não é ruim. Se fosse ruim, eles não procuravam, os irmãos não procuravam, mas o que ela causa é ruim. O tanto que ela destrói, né? A primeira instância é muito pouco que a droga oferece, o tanto que ela destrói, né? É um caminho assim que não tem volta. Aquele irmão que entra mesmo, está dependente químico, ele se mantém em sobriedade sim, mas é muita luta, muita batalha. É um dia a dia, igual eles falam, é um leão por dia, precisa lutar. Tem que ter muita força de vontade. Muita força de vontade. E é nesse ponto que a pastoral entra, para ajudar esses irmãos a caminhar, né? Quando o irmão não vai na pastoral, nós ligamos, vamos atrás. Vai buscar? Vai buscar, vamos, não, meu irmão, tá tudo bem? Como que você está, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Eu passei um problema com meu pé e a pastoral foi lá ver o que tinha acontecido. Essa preocupação que preenche o coração dos irmãos, saber que ele é importante, que ele tem a importância para alguém, né? Isso é muito, para nós, seres humanos, saber que nós somos amados é muito importante. É isso, Ari. Nós vamos para um rápido intervalo, nós voltamos já. Muito obrigado e lembre-se de participar aqui das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Voltamos já. Estamos de volta com Histórias em Conexão, conhecendo um pouquinho o que é a pastoral da sobriedade. Estamos recebendo o coordenador da Diocese de Jundiaí, o Ari. Ari, nós estávamos falando no bloco anterior um pouco sobre as 5 frentes, né, que é a pastoral. Então nós falamos sobre a prevenção, a intervenção e a recuperação. A recuperação, e nós temos mais 2, né? A reinserção. A reinserção. A reinserção, a pastoral, ela procura reinserir, né,
o dependente químico, ajudar na reinserção, assim, ser reinserido na família, a família entender o que é a dependência para poder receber aquele irmão, né? Poder ajudar os irmãos. A família é tudo, né, na vida da gente. Então, nós procuramos ajudar essa reinserção. Também, os irmãos, nós não temos, assim, firmas específicas, mas também ajudá-los a arrumar um emprego. Porque muitas vezes, dependência química, o irmão perde emprego, não consegue arrumar. A pastoral, nós não conseguimos diretamente, mas nós procuramos ajudar os irmãos, assim, de uma forma que eles se incentivem a procurar um emprego. Procuramos, quando nós sabemos de algum local que está, né, auxiliando esses irmãos, nós direcionamos para aquela empresa, para que ele possa arrumar um emprego, se reinserir na sociedade. É muito importante. A reinserção da vida profissional, mas tem a reinserção familiar também, familiar. Né? A reinserção familiar, eu falo que é mais importante até, porque é o seio da família que nos acolhe, né? É ali que nós nos sentimos bem, protegidos, né? Então, a gente precisa saber acolher. Então, a Pastoral da Sobriedade ajuda também essas famílias a entenderem a dependência e reinserir o seu filho no seio familiar. Porque muitas vezes o dependente químico é excluído, né? Ele perde sim, o seu sentido de vida, a sua identidade. Não é mais o Carlos, não é mais o Ari, não é mais a Maria. Olha lá o Noia, olha lá o bêbado, olha lá o dependente, né? Então, a reinserção no seio da família é muito importante. Ele se sentir amado, sentir respeitado novamente. Tomou uma decisão errada? Sim. Qual de nós não erramos, né? Sim. Muitas vezes erramos e precisamos retomar o caminho. E a família é muito importante nesse momento. E a quinta frente? A quinta frente é a atuação política. Nós não é diretamente com o político, mas... Não é a política partidária, né? Mas as políticas públicas. Sim, políticas públicas. Nós procuramos os órgãos públicos, né? Que nem teve na minha cidade, lá em Várzea Paulista, eles estão implantando o COMAD, Conselho Municipal Ação Antidrogas. E eles nos chamaram para participar, né? Nós estamos participamos de uma reunião para elaborar alguns termos, foram expostos os termos que já estavam elaborados, foi aprovado, né? E agora estamos aguardando, né? que seja implantado. É muito importante quando os órgãos públicos ajudam, né? Na batalha contra a dependência química, na batalha contra, sabe, as necessidades das famílias. O órgão público é muito importante. Então, nós, como Pastoral da Sobriedade, nós procuramos articular, estar sempre presente em reuniões, em conversas com os irmãos que trabalham nas administrações públicas. O Ari, e a gente falando um pouquinho da Pastoral da Sobriedade, da importância das políticas públicas, hoje nós estamos vendo que nos grandes centros, né, nas grandes cidades principalmente, tem se formado grupos de moradores em situação de rua, sim, que são dependentes químicos, que muitas vezes acabam saindo de casa para morar na rua por conta da dependência. Como é que é essa abordagem? Como é que você enxerga tudo isso? Como é que nós podemos colocar políticas públicas importantes para resgatar essas pessoas em situação de rua? Eu vejo assim, os irmãos, eles vão pelo testemunho, né? Precisaria do auxílio daqueles irmãos que são dependentes químicos recuperados. Né? Igual comentei do irmão no outro bloco, sobre o exemplo. Nós temos lá, na nossa diocese lá, hoje o diácono Beto, o irmão Beto, da Casa Santa Luzia, ele sai na rua, resgatando os irmãos moradores através do seu testemunho. Irmão, vamos que você consegue, você merece mais do que você está passando aqui. Né? Então os irmãos falam, nossa, se você conseguiu, eu também vou conseguir. E é resgatado esses irmãos, né? Então precisaria realmente fazer um consenso entre a administração pública e as casas de recuperação. Chamar esses irmãos que fazer essa união. Né? É muito importante. A prefeitura, os órgãos públicos ajudarem as casas de recuperação a se manter, né?
e as casas de recuperações ajudar as prefeituras a resgatar esses irmãos. Eu sempre digo, né, eu não sei se você concorda, Ari, mas da importância, né, de unir as secretarias de saúde, de assistência social, de trabalho e renda, de assistência, de educação, Verdade. junto com as comunidades terapêuticas e também as entidades civis, religiosas, unir, porque cada um tem um tipo de problema. Tem. Né? Então a gente não pode tratar, por exemplo, como um problema só de segurança pública ou só um problema de saúde. Você tem várias situações ali envolvidas e cada pessoa tem um caso específico e que precisa ser ouvido, né? Sim, precisa ter a união conjunta, né? Precisamos trabalhar todos juntos em prol. Eu falo assim, se eu quero mudar, se eu quero uma sociedade melhor, tem que começar por quem? Por mim, né? A minha atitude tem que ser diferente. Então, acho necessidade realmente do que você falou, verdade, precisamos nos unir, né? A Pastoral da Sobriedade é uma pastoral da Igreja Católica, mas ali nós recebemos irmãos evangélicos, irmãos espíritas, irmãos que são ateus, é ecumênico, né? Nós não fazemos discriminações. Até porque a dependência ela não tem religião. Ela não tem religião, né? Então nós precisamos nos unir. Protestantes, irmãos evangélicos, né? Católicos, ateus, espíritas, todos na luta contra a dependência química. Não vamos lutar contra o tráfico, mas sim ajudar aqueles irmãos que precisam, trazer eles para a realidade de filhos de Deus. É muito importante. Ari, quantas pessoas hoje na Diocese de Jundiaí participam da Pastoral da Sobriedade? Nós temos 75 agentes em 13 paróquias. E temos os assistidos na base de umas 200 pessoas, 220, 250. Depende por semana, né? Depende da semana. Tem semanas que vai uma, tem semanas que nem na nossa paróquia lá, que eu participo, né? Que eu sou um agente da minha paróquia. Eu sou coordenador diocesano, mas na minha paróquia tem a minha coordenadora. Participamos em 15 pessoas, né? É muito gostoso a hora que nós vemos os irmãos chegando, que precisam de ajuda, que nós estamos lá de braços abertos, mãos estendidas, né? A pastoral é o braço estendido de Jesus para aqueles irmãos que precisam. Ari, muitas vezes vocês também vão ao encontro do dependente, sim, né? Sim. Como é que é essa ação de vocês? A abordagem em si nas casas não é fácil, é muito difícil. Nós temos que chegar, saber respeitar aquele ambiente, temos que entender todo o ambiente, analisar o ambiente para saber como nós vamos chegar no dependente, como nós vamos conversar com ele, né? Porque às vezes chegamos em casas assim, o dependente está lá, a mãe chama, infelizmente o pai está revoltado, está xingando, está ofendendo, né? Aquele momento e fica uma situação até constrangedora. Mas nós temos que saber brindar naquele momento o dependente e conversar com ele, né? Olha, eu posso sentar com ele aqui a sós, conversar. Aí nós tentamos passar para ele que ele tem recuperação, tem como se manter em sobriedade. E é muito delicado, né? Porque você tem que entender em poucos minutos a vida dele todinha, né? Sim, sim. É uma situação assim que a gente tem que ter uma sensibilidade, né? Por isso que eu falo que antes de irmos na casa do dependente, eu gosto sempre de estarmos em oração, pedir ao Espírito Santo que nos direcione, nos dê a sensibilidade naquele momento. Porque a gente pode perder o dependente naquele momento, né? E falar, não quero. E o dependente químico, ele é assim, se ele fala, olha, eu quero me internar, tem que pegar ele na hora e já levar. Porque se passou 10 minutos, ele pode voltar atrás. Então nós não podemos perder as oportunidades, né? Antigamente, a situação na nossa diocese, a internação passava por mim, né? Tinha que passar coordenador. A mãe ligava para o agente, conversava com a gente, que passava o coordenador paroquial, que passava para mim, que passava para a casa de recuperação, voltava para mim e aquele, né? Então o que eu fiz? Tinha burocracia que isso atrapalhava. Sim, atrapalhava. Né? Então eu passei para cada coordenador paroquial,
ou cada agente já entrar em contato com as casas. Por isso que nós fazemos as missões, nós temos a amizade da casa. Todos têm o telefone. Então ligam, né? Eu procuro acompanhar, sim, mas o próprio agente já pula etapas, né? Porque o dependente químico, ele não espera, meu irmão. No momento que ele fala, eu quero, daqui a pouco ele já não quer mais. É uma palavra que ele escuta, é um sentimento que dá no coração dele que ele já desiste. Então nós temos que ser ágeis, ser rápido na internação. Ô Ari, e quem está nos assistindo, está com um problema desse na família, como começa? De onde parte? De onde eu falo assim, bom, eu vou procurar pastoral, quem eu procuro? Procuro o padre, procuro a secretaria da paróquia? Sim, nós procuramos, nós conversamos com os padres assim, né? Normalmente o padre ouve a confissão e na confissão é aberto o coração. Ó, meu filho é dependente, eu tenho um problema assim. Então nós pedimos aos sacerdotes que direcionem para a pastoral da sobriedade, passem os nossos contatos, né? Incentive a família a participar, a procurar ajuda, né? Procurando, muitas vezes a pessoa pode procurar também na secretaria, que já muitos irmãos já nos procuraram, né? Nós procuramos divulgar através de panfletos. Nós fazemos divulgação cada coordenador paroquial faz na sua paróquia. Nós tivemos a Feira da Solidariedade em Jundiaí, nós participamos também e fizemos a divulgação lá. Fizemos um panfleto com os telefones, os locais, as paróquias que existem, os encontros da Pastoral da Sobriedade. Então, é só querer ajuda, admitir, né? O codependente também tem que admitir, viu? Nós precisamos admitir. Eu tenho um filho dependente, eu preciso de ajuda. E eu vou procurar. É importante. E essa abordagem, então, a pessoa, a família, pode procurar direto a sua paróquia, a sua comunidade, que Pode. Com certeza a pastoral vai estar presente ali. Sim. Se não estiver naquela paróquia, uma paróquia próxima, sim. Nós temos em 13 paróquias. São 64 paróquias. Nós temos em 13. A cidade de Várzea, Jundiaí, Campo Limpo, Louveira e Salto. É importante ter a iniciativa, né, Ari? Precisamos, é necessário. O primeiro passo tem que ser dado. Eu preciso procurar, abrir o meu coração, admitir, né? O grande passo da pastoral é o admitir. No momento que eu abro o meu coração, tanto o dependente quanto o codependente, mesmo se o dependente não for, vai a mãe procurar ajuda. Vai o pai, vai o filho, a esposa. Vai entender o que é dependência química para poder ajudar, né? Porque eu só consigo ajudar aquilo que eu sei o que é. Porque muitas vezes o dependente químico ele é julgado, ele é condenado, né? Por situações que ele causa realmente, né? Ele toma situações, às vezes rouba uma TV, rouba um relógio da própria família. Isso magoa e machuca. E a família muitas vezes fica adoentada também. Vamos admitir, vamos abrir o nosso coração e procurar ajuda. Isso é muito importante. A mensagem que nós podemos deixar é que existe recuperação. Sim. A recuperação começa no admitir. O primeiro passo quem dá é o dependente e a família. Nós estamos lá de braços abertos, nas nossas paróquias. Pode ser evangélico, pode ser irmão espírita, pode ser ateu, pode ser o que for. Irmão, precisou de ajuda? A Pastoral da Sobriedade está lá de braços abertos para recebê-los, encaminhar e ajudar. Ari, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui falando um pouquinho dessa pastoral tão importante. Eu que agradeço a oportunidade, né? Foi muito benéfico. Nós podemos ajudar na divulgação também do trabalho da Pastoral da Sobriedade, né? Porque muitos irmãos não conhecem a importância de se conhecer e para saber que existem órgãos que podem nos ajudar. Amém? Muito obrigado, Ari. Eu que Deus agradeço. abençoe seu trabalho. Amém. E agradeço também você que participou aqui com a gente, conhecendo um pouquinho de história tão bonita. Que Deus abençoe, uma boa noite e até o próximo programa.